Bom dia, muito bom dia. Bem-vindo à live de segundas às sextas-feiras, Influência e Persuasão 360 graus, aqui às 8 horas. Todas as segundas e sextas-feiras temos aqui um live sobre influência e persuasão. Vamos falar sobre os temas de negociação, de liderança, vendas, linguagem hipnótica, persuasão e influência, empreendedorismo e muito mais temas que vão sendo distribuídos ao longo deste ano de 2020. Então, se você já está aqui comigo, queria dar as boas-vindas e que, à medida que vão entrando e à medida que vão vendo este live durante o dia, vão podendo colocar aí um like e partilhando com pessoas que vocês entendam que podem beneficiar destes temas e daquilo que falamos aqui neste live. Então, hoje o live vai ser focado em crenças. O poder das crenças nos negócios. Então, muitos de vocês podem um pouco falar, então, o que é isto de crenças? Então, vamos aqui dar só aqui uma definição assim bem rápida do que é que são crenças. Então, crenças são programações mentais que nós temos na nossa mente, que são, na realidade, são criadas por sinapses, conexão de neurónios. São programações mentais que vão afetar o nosso comportamento e são recriadas essas crenças pelas aprendizagens ao longo da nossa vida. Então, ao longo da nossa vida, todos nós fomos criando crenças. Quando nascemos, tínhamos uma folha em branco. Vamos dar este exemplo, não é uma folha em branco. E à medida que fomos tendo aprendizagens, fomos criando crenças diferentes. Agora, o que eu gostaria que você pensasse agora é, bom dia, que crenças é que são suas e que crenças é que são de outras pessoas. Todos nós temos crenças, aquilo que aprendemos e acreditamos que é verdade, que condicionam o nosso comportamento, mas há outras crenças que nos foram dadas, impostas. Por exemplo, crenças que foram impostas pela sociedade. Nem todas as pessoas podem ser empreendedores. Crenças sociais, crenças na infância, que nós acreditamos por alguém nos disse, ou entendemos, porque éramos pequenos, e víamos alguém maior a falar connosco, e nós acreditamos por serem nossos pais. Crenças hereditárias, crenças muitas vezes que vêm de herança, vêm de família, são crenças, mitos, segredos. A família traz muitas crenças, não é? A nossa família, nós não nos damos com esse tipo de pessoa. Na nossa família é preciso trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Lembre-se, você é empresário, não é por trabalhar muito duro que vai ganhar mais dinheiro, mas sim por trabalhar estrategicamente e inteligentemente, conhecendo os seus clientes. Então, há muito tipo de crenças e, por momentos, gostaria de parar agora e perguntar que crenças é que você tem em relação ao seu negócio, em relação ao seu trabalho. Pense, que crenças são essas? Será que essas crenças são suas? Não é? Eu sou... mulheres não podem estar à frente de grandes empresas. Os meus irmãos são mais capazes que eu. Eu nunca fui capaz, não era bom aluno. Que crenças são essas? Que programação mental? Bom dia, Eric. Que programação mental é que você criou ao longo das suas experiências que estão a afetar de duas formas? Ora, as suas crenças ou estão a ser crenças possibilitadoras, estão a dar a possibilidade de você ter mais sucesso, ou são crenças limitadoras que estão a limitar. Ok? Então você tem esses dois tipos de programação mental, ou limitador ou possibilitador. Lembre sempre que crenças são programações mentais de conexões de neurónios. Então estamos a falar de química. E então vou explicar aqui neste live como é que podem fazer e mudar essas crenças para atingir resultados mais favoráveis e alavancar os vossos negócios. Então, crenças são baseadas na nossa história de vida. Então, como diria, até está aqui o Coach Eric, como diria o meu amigo e Coach Eric, dizia que história é que você está a contar para si mesmo. Não é? Que história é que você está a contar para si mesmo? Que tipo de crença? Há crenças de medo, há crenças financeiras, há crenças de relacionamento. Manoli, buenos dias. Há crenças profissionais, há crenças de dinheiro, há crenças financeiras, há crenças de autoestima, há
Há crenças próprias, crenças de regras, crenças que eu vou expandir o meu negócio, para, por exemplo, para a Espanha, não é? Mas tenho crenças que os espanhóis fazem isto, não vou conseguir. Que crenças são essas e como é que nós vamos poder ajudá-la a mudar essas crenças de forma a poder avançar, criando mais crenças possibilitadoras, ok? Possibilitadoras. Crenças de não merecimento, não é? Pessoas que sentem que não merecem, são crenças que estão enraizadas e que necessitam de uma mudança. Podemos mudar as nossas crenças e as nossas crenças mudam efetivamente. É preciso ter uma ferramenta para programar fazer essa programação mental. E exatamente a ferramenta é essa, é programação mental. Então eu vou falar um pouco sobre isso, buenos dias, um pouco sobre programação mental. A mudança está na comunicação. Você tem de mudar a sua comunicação se quer mudar as suas crenças. Ok? Como é que eu mudo a minha comunicação? Primeiro, mude a sua comunicação não verbal. Okay? A sua postura. Quando eu me coloco numa postura triste, o que é que isto acontece? Se eu me colocar triste, não é? Automaticamente há uma conexão neuronal que vai identificar esta tristeza, vai baixar a serotonina, vai baixar a endorfina e vai ativar a cortisol. Então eu vou sentir-me triste e automaticamente vão surgir pensamentos. Ora, o que é que são pensamentos? Pensamentos são duas coisas. Pensamentos são imagens mentais que percorrem a minha mente. Okay? Pensa, os vossos pensamentos são imagens mentais e são o diálogo interno, que a história que eu conto, a comunicação comigo próprio. Então, se eu coloco numa linguagem não verbal deprimida ou não capaz, imaginem que eu vou apresentar o meu produto, estou numa reunião de vendas, não é? E eu, de certa forma, aquilo acontece, é um hábito, já é um hábito que acontece muitas vezes, não é? É automático, não é? Acontece automaticamente, baixa a serotonina, baixa a endorfina, aumenta o cortisol e eu começo a ficar não só triste, mas estressado. Os meus pensamentos, o meu diálogo interno começa a dizer, não vais conseguir, isto vai correr mal, não é? As imagens, começo a ver as outras pessoas a saírem da sala e eu começo a criar na minha imaginação estes pensamentos que são duas coisas, diálogo interno e imagens mentais. E vai mudar a minha química. As pessoas que deixam que o ambiente e a comunicação interna tome conta da vida delas, elas não estão em controle. Então é muito importante na programação mental você não deixar que o ambiente e a sua programação mental tome conta da sua vida. O que mexe consigo não é o que acontece, mas sim como você pressiona e comunica consigo próprio com o que é que aconteceu. Então atenção que as crenças podem ser possibilitadoras, podem ser limitadoras e você é responsável, sim, para contar uma história diferente, sentir-se de uma forma diferente e colocar-se numa postura diferente, mais possibilitadora, mais enérgica. Então, lembre sempre, pensamentos são diálogos internos com imagens internas. Vão criar um sentimento e esse sentimento vai criar um resultado, um comportamento para você seguir em frente. Todas as segundas-feiras, das 8 às 8h10, 8h15, live aqui comigo, influência e persuasão 360 graus para aumentar e revolucionar a comunicação de 1 milhão de pessoas, contribuindo para uma geração de mentes empreendedoras. Vimos amanhã pessoas que pensam por si, fazem escolhas e tomam consciência da vida e das escolhas que podem fazer para ter sucesso nos seus negócios. Um abraço, até amanhã.